Quarta-feira, oitava da Páscoa, 7 de abril. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, o Senhor ouviu, acolheu, ensinou, caminhou ao lado e repartiu o pão com os discípulos que abandonavam Jerusalém e voltavam para Emaús, entristecidos e abatidos pela crucifixão de Jesus. Esse é também o itinerário pedagógico para a nossa fé. O Senhor está sempre disposto a encontrar espaço em nossa vida, para estar do nosso lado e fazer-nos experimentar a sua presença. Que caminhemos, mas que possamos perceber o Cristo que caminha conosco. Não caminhemos cegos, com os olhos fechados,
mas com o coração aberto. Aleluia, o Cristo ressuscitou, Ele está no meio de nós, Ele vive em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.